Gente, boa noite a todos e todas. Estamos aqui nessa noite de domingo no Cardcast, aqui no Grupo Espírita Allan Kardec, tendo a oportunidade de conversar sobre um momento que para a gente é muito querido. É um momento, eu acho que é um dos momentos mais esperados do ano, pelo menos eu, para que não morava em Lavras até pouco tempo, eu queria, nossa, vai chegar o Natal, vai chegar dezembro, é época de feira. Vou ver todos os livros que eu marquei aqui durante o ano para procurar na feira, saber qual que é. Eu preciso madrugar lá na feira para encontrar o livro. Então, a gente está aqui hoje, tá quentinho, né, gente? Nossa primeira vez que a gente faz aqui agora em dezembro, meio quentinho, a gente vai estar às vezes abanando aqui um pouquinho. É o único cômodo aqui do Kardec que não tem ventiladorzinho, em breve teremos, se Deus quiser. Mas é isso, com calor humano, a gente vai se construindo aqui em relação ao assunto da feira. Só para divulgaçãozinha rápida de começo de vídeo. É a 41ª Feira do Livro Espírita. Eu estou aqui com o Renato, estou aqui com o Rodrigo, e eles vão ter a árdua missão de falar sinteticamente em praticamente 1 hora de 41 anos de Feira do Livro Espírita. Lembrando também que no domingo, só me engano, domingo, né, dia 15 de dezembro, das 9 ao meio-dia, vai ter contação de histórias na Feira do Livro, aqui desenvolvido pela Juventude em Ação. Vocês conseguem conferir lá na Feira do Livro. Eu lembro de uns episódios anteriores, o pessoal fazendo contação de história, reunindo tanto de criancinha lá em volta, era muito gostoso, era muito bonito mesmo. Estamos aqui com Renato e Rodrigo, lembrando que teve um encontro de voluntários ontem, sábado, dia 7/12, né? Falaram um pouquinho sobre o que a gente vai falar, sobre esse encontro de voluntários, o que é. E para o pessoal que está assistindo agora e não pôde ir no encontro, vai ter a oportunidade de participar desse encontro de novo, que vai acontecer. Vocês vão acompanhar o nosso podcast para vocês saberem quando que vai acontecer. Porque vocês que estão mortos de vontade de saber quando que vai ser. Mas eu vou passar a palavra para o Renato, Rodrigo, para eles se apresentarem para a gente começar a nossa conversa. André, boa noite ao pessoal aí que está nos acompanhando. Meu nome é Renato, né, como você já colocou. Eu comecei nesse trabalho da feira a participar como trabalhador na equipe de organização ali em 2018 e estive mais à frente dos trabalhos desde o ano passado. E esse ano eu estou assumindo, né, a coordenação junto com o Rodrigo. Estamos fazendo esse trabalho de dupla. Apesar de que é sempre uma equipe muito maior, né? São várias pessoas que assumem várias equipes, e mas também faço parte, né, de vários outros trabalhos, e a gente está tentando sempre, né, aprender muito e ouvir muita coisa também, muita opinião para sempre aprimorar esse trabalho que, como você falou, realmente aí, né, são 41 anos de história, então não tem só a tradição, mas tem também uma importância espiritual muito grande que a gente também vai falar sobre no decorrer da nossa conversa. Você tinha falado, né, Renato, que um começo assim, de início de trabalho, começam ali com mais ou menos 7 a 8 pessoas, e aí quando vai para os finalmente da feira, aí vai chegando um daqui, vai chegando um dali, eles vão vendo divulgação na casa ali, na casa aqui, aí vira um grupo aí de umas 50 pessoas, mais ou menos, para estar contribuindo no trabalho. Então depende do pessoal que está vindo aí a gente agora, deles escutarem o coração, ouvirem o chamado, porque se você ainda não fez alguma ação afirmativa para ajudar na feira, é porque você ainda não teve a oportunidade de conhecer a feira, ou não teve ainda a oportunidade de trabalhar na feira. Porque quando você tiver oportunidade, gente, é, não tem como explicação. A gente vai tentar explicar agora, mas é difícil. Rodrigo, se apresente pra gente, por favor. Boa noite, André. Muito obrigado aqui pelo espaço, né? Boa noite também, equipe. E a gente agradece muito esse espaço aqui que o Centro Espírita Allan Kardec nos fornece. E estou aí no movimento espírita, juntamente aí na AME, né? Dando um auxílio, um pequeno auxílio para o Renato na parte de comunicação. Estamos aí nesse ano, ano passado estivemos juntos também, e esse ano um pouquinho mais intenso, né? Ajudando nessa parte da organização da feira. Lembrando, como o Renato já bem colocou, é uma equipe grande, porque nós vamos ter várias áreas que a gente vai falando aqui aos poucos, mas a gente precisa sempre ter aquela organização. Mas é um conjunto de corações que estão ali inseridos, né? Que faz essa grande união das casas espíritas em Lavras. E que nós somos um único movimento, né? Nós somos várias casas, a cada um o seu trabalho, nas suas individualidades, mas nós somos uma única luz, né? Dentro do movimento espírita aqui em Lavras. Então a gente agradece muito esse espaço
lembrando que nós somos aí esses corações unidos em prol aí da Feira do Livro Espírita. A gratidão é toda nossa. O espaço aqui ele sempre vai estar disponível para a gente estar divulgando trabalhos assim como a feira que agrega a cidade inteira, mais do que, né, abertas as portas estão sempre escancaradas. A gente quer muito, né, fazer salvar esse material histórico aqui em relação à feira que está com 41 anos, entre outros trabalhos, né? E o Rodrigo falou bem, né, no futuro, em matéria de organização, quero ser um pouco Rodrigo, um pouco Renato. Aqui não sei se dá para pegar na câmera, mas aqui do ladinho aqui tem aqui o roteirinho dele que tá prontinho, gente, prontinho. É bom. Mas para a gente aqui começar a conversar sobre a história da feira, né? Como é que vocês conseguem explicar esse trabalho de 41 anos? Como é que esse registro histórico está feito hoje? Na verdade, os registros eles são poucos, né? A gente até pode ter muitos registros, mas a gente ainda tem uma necessidade de angariá-los mais. Mas existem registros que na década de 80 existia um cidadão que, pelo sobrenome Senhor Pássaro, ele, entendendo sobre a Feira do Livro Espírita em outras cidades, ele teve esse desejo, essa inspiração, melhor dizendo, de ter aqui em Lavras também uma Feira do Livro. Então ele colocou a ideia em prática, algumas pessoas deram as mãos e eles ergueram então a primeira Feira do Livro, de uma forma modesta, de uma forma mais tranquila e até mesmo com uma barraca emprestada do Corpo de Bombeiros. E a feira, a partir dali, nunca mais parou. Até mesmo na época de pandemia, o Renato esteve bem à frente nessa época, existiu a feira online, então ela é ininterrupta, né? Ela sempre existiu. E essa feira ela foi crescendo por quê? Não apenas por causa de idealizadores, mas por causa de trabalhadores, de corações abertos e no desejo de levar a doutrina espírita, de levar a literatura espírita e levar esse consolo, o consolador prometido. E assim foi iniciado. Mas é bem lembrado também, alguns outros registros, lembro bem de alguns estudos que a gente fazia no GEP algum tempo atrás. Você lembra bem do senhor Iraci, né? O Lembro, senhor lembro sim. Iraci, ele foi muito atuante no movimento espírita em Lavras, ali pela década de 60, ali no Centro Espírita Augusto Silva, e quando a gente conversava com ele, a gente ficava em silêncio, porque ele tinha inúmeras informações, né? Ele tinha casos de tudo que acontecia na doutrina espírita nas décadas passadas. E ele relatava que ele tinha a casa de material de construção na Rua Santana, se não me falha a memória, Casa Rio Grande, e do lado tinha uma portinha. E ele teve a ideia de colocar ali uma livraria espírita para difundir a doutrina espírita. Mas ele relatou também certa vez que, mesmo antes da feira, ele começava a vender os livros aos domingos, na praça, ali debaixo da Tipuana. Então, alguns livros ele já levava para que fosse vendido e propagar a doutrina espírita em nossa cidade. Aproveitando a fala do Rodrigo, ver aqui na minha mente agora, porque a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar nesse mundo online, né? Quando a gente fez aqui com o grupo de estudos Professor Russi, a gente encontrou muitos familiares do Professor Russi, assim, pra gente, pro nosso coração já tinha sido uma experiência muito boa, saber como é que foi o grupo de estudos, conhecer tanto evangelizador daquela época, conhecer pessoas que foram evangelizadas por evangelizadores daquela época, e conhecer a família dele pelas redes sociais, que de uma maneira muito carinhosa nos responderam, né? Se você que estiver ouvindo agora nesse momento, se você tiver tido alguma vivência na feira, se você tiver registros da feira, se você tiver uma lembrança agradável para o seu coração sobre a feira, comenta aí nos comentários, se você estiver no YouTube, se você estiver no Facebook, se você estiver... Onde mais a gente está? Agora, acho que são esses, YouTube, Facebook, e também estamos também no TikTok. Se você souber de alguma vivência, imagino que a galera das antigas não vai estar no TikTok, vai estar mais no Facebook e no YouTube, mas manda mensagem pra gente falando assim, ó, eu lembro daquele fato, daquele cara, daquela situação lá atrás. Comentem com a gente, compartilha para a gente fazer esse memorial que é importante para fazer essa lembrança, não somente para a memória, mas para o nosso coração também, né? E aí, o que mais a gente pode falar dessas épocas aí da feira, Renato? André, o seu convite é oportuno, porque o Rodrigo muito bem lembrou, a gente não tem isso registrado, né? E a história ela precisa ser registrada porque a gente que está chegando, a gente precisa entender de todo um esforço que foi feito, né, para a gente ter o que a gente tem hoje. Então, por exemplo, acho que vale a pena mencionar também, às vezes o pessoal passa lá, vai ver, né, a nossa estrutura ela montada, que hoje é uma estrutura metálica,
O Rodrigo chegou a mencionar que foi uma estrutura emprestada já do Corpo Bombeiro, mas teve também uma estrutura que era toda de madeira, projetada e construída por um trabalhador também da nossa comunidade espírita, o senhor Emílio, né, presente na campanha do Quilo até pouco tempo, Sim. já em avançada idade, um exemplo de dedicação e história para a gente. O seu filho, Luiz Carlos, também marceneiro. Inclusive, na feira do ano passado, a gente homenageou, né, a família, inclusive. Eu lembro. Veio junto com a Marcelene? Isso, né? Foi isso. O senhor Emílio, porque E- assim, a história ali da família, a dedicação da construção da barraca, né? Inclusive, atualmente, a ferragem da barraca está sendo reformada e restaurada pelo Luiz Carlos, filho do senhor Emílio. Então, assim, é madeira, é metal, eles estão dando conta do Se negócio. é pesado no metal, imagina na madeira, meu irmão. E é Nossa muito Senhora. bonito a gente ver um trabalho de décadas, mas sendo passado dentro de uma família. Porque é uma estrutura, né, de madeira colocada ali pelo marceneiro assim de renome em nossa cidade, mas principalmente de alma grandiosa que foi que é o seu Emílio, né, dentro da campanha do Quilo e também na feira. E hoje passado para os filhos, né, que o Luiz Carlos nos dá o apoio, esteve sempre presente, ainda continua no apoio, a Marcelene e os netos. Os netos também trabalham conosco de forma intensa na feira, né? E hoje o Renato fala que existe uma estrutura metálica e é válido lembrar também do senhor Vitor Scatolino, o Scato, né, como é bem chamado. Ele é que projetou, né, a estrutura metálica, desenhou, aprimorou e colocou essa estrutura para substituir aquela de madeira. Então a gente vê que o trabalho da feira, conforme o Renato sempre muito bem nos fala, não é apenas a venda, mas é o momento de trabalho, a dedicação, aonde que a gente pode colocar o nosso coração para que esse trabalho seja exercido. Então a gente precisa ter como o grande combustível da Feira do Livro a sintonia da gratidão pelos nossos antepassados. Por que eles construíram, né? Os primeiros, os pioneiros que eles chegaram para arrebentar pedra, para começar e chegar no que a gente tem hoje e a responsabilidade, né, Renato, que nós temos, porque enquanto movimento espírita hoje, para que esse trabalho ele esteja sempre sendo exercido com amor, com devoção e seja grandioso, não apenas em questão de estrutura, mas grandioso no coração das pessoas. Que esse é o objetivo. Gente, é isso. Encerramos por hoje. Depois da fala do Rodrigo, não tem mais nada pra gente falar que não. É exatamente isso. Galera, assim, a gente comentou também, né? Esse espaço do Cardcast que a gente está aos poucos aprimorando, né? A gente passa uns apertinhos ali, uns apertinhos aqui, mas graças a Deus sai um material de bastante qualidade no YouTube. Também muito graças ao nosso DJ que está aí atrás das câmeras, né? O nosso querido Jonathan. O espaço está sempre aberto para guardar esse conteúdo, né? Comentei com vocês que a gente teve a oportunidade de conversar aqui sobre assistência social com a Vilma e com a Det, né? E meses depois a Det resolveu passar pro lado de lá para encontrar, né, o seu marido, o seu amor, que já tinha partido. Então, saber que a gente tem esse registro da DERT guardadinho aqui agora, disponível para todo mundo no YouTube, nas redes sociais, que a gente tem o registro da Vilma aqui, em breve a gente quer ter oportunidade também de ouvir outras pessoas históricas aqui da casa, a gente estava só esperando alguns deles, né, tá melhorzinho de saúde, para a gente poder ter oportunidade. Vou abrir um parêntese aqui, gente. Na Semana Espírita aqui no Kardec, a gente fez algumas homenagens. Dentro de alguns homenageados, tava Paulinho, tava o Cláudio. E a gente mudou tudo a programação para fazer com que eles fossem homenageados e já pudessem ir, porque estavam, né, estavam ainda cansados e tudo mais. Aí os danados, eles chegaram lá e eles ficaram até o final, gente. Eles não queriam sair, não. Eles não queriam descansar, não. Eles queriam ficar lá dentro, ainda conversando com todo mundo. Então, foi um momento muito marcante pra gente, deixou todo mundo muito emocionado. Esses trabalhadores, André, desculpa te cortar, mas eles dão pra gente um exemplo de vigor e força que só o trabalho espírita proporciona. E assim, não tô puxando sardinha pro nosso lado, mas é só observar. Vai na campanha do Quilo, pra gente ver que realmente essa turma, eles têm uma saúde, um Vigor. Vigor de alma, né? vigor de alma que, assim, essa vitalidade é uma das coisas que a Feira do Livro proporciona pra gente. Eu até brinco com o Rodrigo, eu brinco assim,
Isso daí é uma coisa que eu tenho observado, a gente tem experienciado quando a gente começa a trabalhar. Eu falo assim: esse trabalho da Feira do Livro são 30 dias que eu passo mediunizado. É a sensação que eu tenho. O trabalho não começa com 30 dias, né? A gente começou ele em agosto, depois eu conto sobre isso. Mas é porque vai chegando aqui nesse momento e a gente vai sentindo as coisas ficando mais intensas, né? E eu só quero fazer um parêntese, eu quero pedir desculpa já publicamente, porque eu tenho certeza, Rodrigo, que abordando aí 41 anos de história, certamente nós esquecemos muitos nomes de companheiros e companheiras que deram muito suor, né? Sei que muitos não vão fazer questão de ser lembrados, mas por ética a gente gostaria, né, de mencionar todos. Mas por um dos motivos, por Uhum. essa falta de registro, a gente comete essa falta hoje aqui, mas fica o convite aí para, né, o pessoal chegar, comentar, ajudar a lembrar, Exato. para a gente Sim. construir um tipo de registro e para que isso comece a sair, que hoje está muito dentro da memória dos trabalhadores. Todo mundo que já participou da feira tem história, eu tenho uma também, se for possível, depois eu vou Não vai contar. chegar nessa parte ainda. Mas todo mundo tem uma história com algum trabalhador. Se a gente, eu tenho alguns nomes aqui que já me contaram de suas histórias, que já fizeram parte da organização também. Então é um legado que a gente não pode deixar morrer e que a gente tem que levar com muito respeito mesmo no coração. Mas assim, acho que a gente fez uma síntese até boa, né, levando em consideração o que a gente tem, o que a gente tem conhecimento, as coisas que a gente pode ser que a gente consiga saber, né, depende também das pessoas que estão nos ouvindo aí nesse momento, das pessoas que a gente encontra e que tem esse registro para colaborar com a gente nessa procura também de material. Então acho que de alguma forma a gente conseguiu honrar aí esses 41 anos, mas assim, a gente sempre fala, é a primeira podcast sobre a feira, podcast. Sim, graças a Deus tem várias versões já, e para a próxima tá aberto de novo, a gente pode conversar com mais detalhes, com mais detalhamento, com mais, né, trazendo mais histórias, então tá sempre aberto. Mas vamos para o nosso segundo tópico, então, que é exatamente isso que eu acho que é o que a gente. Mano, antes daí vai ser outra coisa. Que mais ou menos vai ser uma coisa junto com a outra. Vai ser curiosidades sobre a feira. Que acaba entrando junto com aquela coisa, né, minhas experiências dentro da feira também. Mas a gente pode ter aquele negócio, a pessoa me contou uma vez que teve essa situação em relação à feira, ou a gente mesmo viveu alguma coisa na feira que foi, né, importante pra gente. Que vocês conseguem me falar sobre isso? Deixa o Renato começar, né, que ele tem história boa aí. Eu vou fazer um link então com a história da feira. É, e assim, aí eu peço até licença para relatar porque foi uma experiência pessoal. A gente tem muitas outras aí que depois a gente vai poder trazer. Mas aí era por volta do ano 2016 ou 2017, André. Eu estava trabalhando na feira, né, lá no caixa, e chegou um senhor. Esse senhor me cumprimentou, e falou que queria conhecer o espiritismo. Na verdade, ele falou assim: olha, eu sou evangélico, né? Mas eu queria entender um pouco mais desse negócio aí de reencarnação, porque eu conheço a Bíblia, mas eu nunca vi nada de reencarnação na Bíblia. Você consegue me explicar? Falou assim pra mim. E aí eu achei super interessante que ele estivesse ali, aberto a isso. E assim, isso é uma das curiosidades, tá? Depois a gente pode entrar nisso, porque a feira tá em praça pública. Então, quem que chega lá? Todos os tipos de pessoas que você imaginar. Mas voltando na história, eu comecei a conversar com esse senhor, por sinal muito simpático, e ele me cativou. Comecei a conversar e eu ali falei assim: poxa, que oportunidade que a vida tá me dando de dar uma lição de espiritismo para esse senhor, né? Comecei a conversar com ele, explicar sobre reencarnação, explicar como que a reencarnação tá na Bíblia, sim, mas não com a palavra reencarnação, uma vez que a palavra reencarnação não existia na época, né? Ela é uma palavra mais recente. Depois de muita prosa, o senhor me apertou a mão, agradeceu, falou assim: muito obrigado, meu nome é Iraci. Pegadinha do malandro, não E tinha olha que interessante, nós não não tinha é, câmera nós não naquela nos época. conhecíamos e acabamos de citar 2 situações Mas, envolvendo o é, senhor Eu Iraci. estava dando aula de espiritismo para um dos maiores conhecedores de espiritismo da história é, de Lavras. Claro que ele estava fazendo uma brincadeira e eu adorei porque
Eu não o conhecia pessoalmente, mas já havia ouvido falar de nome. Eu falei assim, então é esse que é o senhor Iraci. Então a forma que ele se apresentou ali para mim foi de uma sutileza e de um jeito tão gostoso, e foi a única oportunidade que eu tive em encarnar, tanto eu quanto ele, né, de nos conhecermos. Muito breve, muito especial, e aí depois eu fiquei refletindo, né? Olha só, trabalhando ali na feira, alguém passou simplesmente despretensiosamente, e ele não falou nada, só se apresentou. Meu nome é Senhor Iraci. Não falou nada, mas eu conheci o histórico dele. Então foi uma ocasião que eu achei muito interessante, e eu abro aí para dizer que a feira, um dos motivos para ela estar em praça pública e não em qualquer casa espírita, porque ela poderia estar em casa espírita, poderia ser uma livraria, mas não é. Ela está em público por quê? Porque ali a gente abre para todo mundo. Qualquer pessoa pode chegar, pode visitar. E assim, e isso acontece, gente. Qualquer tipo de pessoa que chega, conversa. Um dos motivos, né? Imagina a gente estampar a face de Kardec nos livros, nas obras básicas. Justamente. Isso é o Isso mais é de uma importante. preciosidade que a gente ainda não consegue mensurar. E assim, penso eu que ninguém chega ali por acaso, né? A feira não está por acaso, os nossos irmãos que por ali passam, independente de religião, de crença, eles não estarão ali por acaso. Por isso que existe, entre aspas, um treinamento, mas na verdade um encontro de corações para que a gente crie ali uma sintonia para acolher todo aquele que ele chega, com amor, com carinho. Tem um caso que foi recente, que foi do ano passado, também estávamos trabalhando, e um senhor chegou e falou: Eu preciso de um livro que contenha mensagens, mas que sejam curtas, porque a minha esposa, que eu amo muito, ela está com algum esquecimento, e se for mensagem muito grande, não vai surtir efeito. Então eu preciso de mensagens bem curtinhas para levar e ver a alegria dela. Isso nos dá um ensinamento de respeito, de carinho, de atenção, que foi proporcionado através de um recurso da feira. Então a gente volta novamente a nossa gratidão pelos idealizadores, mas a nossa responsabilidade, não da leitura espírita, mas do exercício do espiritismo dentro de nós, para com as pessoas que ali estarão. O respeito por elas e pelo desejo que elas estão ali de buscar algum relato, ou buscar apenas uma amizade, uma conversa, um marcador de livro, não importa, mas a dinâmica da feira, isso é o curioso. Nós estávamos todos, André, você também estava ano passado, na abertura da feira, e já deixo o convite, né, Renato, para que todos estejam na abertura no sábado, Importante. porque a vibração de uma abertura de feira, ela é fantástica. Ano passado, você estava ao meu lado, que você estava lá com o pessoal da equipe de música, e no momento ali, a gente arrepiava, né? Às 6 horas, 6h10, pela vibração que chegava. A luz era diferente, né? O início daquele trabalho estava sendo marcado. Então, isso contagia o nosso coração, nos chama a atenção. E no ano passado, isso é uma história, uma curiosidade, assim, tentaram me persuadir de não ir na feira. Por quê? Porque eu tinha acabado de operar minha coluna. Cirurgia. Eu ainda fui com a cinta ortopédica aqui, para o Lipe, que muito, né, muito gentilmente, ele me deu carona até a feira para a gente poder cantar lá, ter uma voz, né, amiga, uma voz a mais para a gente conseguir cantar direitinho lá. Então foi assim, foi uma experiência muito, assim, não dá para descrever, né? Eu acho que só É vivendo que fantástico. a gente, mas o que sempre me chama a atenção na feira foi isso que você falou, Rodrigo. Só que a vibração de abertura é uma coisa absurda, uma coisa inenarrável. Repito, gente, você que está ouvindo a gente, esteja na abertura da Feira do Livro que vai acontecer Sábado, no sábado, dia às 6 14, horas, às 18 ca- horas, né? de 14 às 18 horas. Vai ser a experiência mais marcante que você vai ter no seu ano e provavelmente na sua vida. Sem desmerecimento para as casas espíritas, gente, mas o que a gente vive na Feira do Livro, numa abertura, eu ainda não senti em qualquer templo religioso, em qualquer casa espírita, seja em Lavras ou fora da cidade, uma vibração, seja da estirpe da feira. E eu sinto isso não apenas na abertura. Para mim, aquilo lá fica em todo momento de abertura na feira. Eu lembro de um ano, as coisas estavam complicadas pro meu lado, eu fazia questão de ir na feira, Imagina. porque eu gostava de pegar o banquinho que tinha lá, ficava do lado, sentava no banquinho
e via os livros, folheava alguma coisa. Isso é importante, Isso é né, tão gente? gostoso, né, André? Tão gostoso. Conversava com sempre conhecia quem estava lá de voluntário, chegava lá para conhecer, aí do nada, alguém chegava com aquela proposta lá de: "Eu quero saber sobre alguma coisa completamente, nossa, pergunta interessante, né?". Aí a gente fica vendo as curiosidades, fica vendo as demandas que vão chegando, o que que o pessoal está querendo conhecer, descobrindo as coisas exóticas que às vezes chegam, né. Então, a gente passa lá direto no jardim, aquela praça, a Praça Augusto Silva principal, e é quase que automático a gente pegar um desviozinho, passar na faixa ali para o centro da praça para a gente ver, sentir aquela vibração da feira. Não precisa nem levar livro, nem comprar não, só de estar ali folheando, vendo. É engraçado, né, parece que a gente pega o livro ali para ler, a gente folheia o livro, no dia seguinte a gente volta, a gente folheia o mesmo livro, porque, gente, né, parece que tem uma coisa diferente, parece que tem uma coisa André, diferente. deixa eu te contar uma coisa, ainda dentro desse aspecto aí das curiosidades, só que agora uma curiosidade, pelo menos que a gente tá enxergando na organização, né? A feira ela é tão marcante já na cidade, não à toa, né? Inclusive, né, só para ressaltar, atualmente ela é prevista pelo calendário de eventos do município, tá? Então, muito mais do que um evento espírita, é um evento cultural também. Desde 1998, ela é prevista por lei no calendário de eventos da cidade. Mas assim, ela tem tanto acolhimento por parte da população que a gente ouve a todo tempo relatos. Por exemplo, na época de pandemia, que houve mais a era virtual por motivos, né, que todo mundo já sabe, o pessoal relatava pra gente, nossa, mas que dor no coração passar na praça e não ver a barraquinha da feira. E o contrário também é verdadeiro, quando o pessoal tá nessa época, o pessoal passa e fala assim, a gente passou na praça, viu que a barraquinha da Feira do Livro tá lá, aí a gente entende que o final do ano chegou, que o Natal tá perto. Certo. E um outro caso também, é, a produção desse nosso material gráfico, né, e de outras divulgações que a gente está fazendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo de rádio. A gente está divulgando em rádio, a gente entrou em contato com uma rádio aqui da cidade e a gente falou, olha, a gente está querendo fazer a chamada em tantos dias, tal. Quanto que é? Tava negociando, né? A pessoa falou assim, olha, o valor é tanto, mas eu simpatizo com a crença de vocês, eu vou tirar a minha comissão e aí eu abaixo o valor e você paga só o valor da rádio. Então, assim, existe esse acolhimento por parte da população que é muito bem-vindo. É Então, tradicional, né? a feira ela já está muito Exatamente. bem aceita, graças a Deus, na nossa cidade. E até porque, como você muito bem tá colocando essa sensação, né, André? Essa vibração que a gente sente, mostra pra gente, aliás, confirma que a feira é muito mais do que a barraquinha que a gente está vendo ali. A feira, ela é um evento espiritual. Ela se torna um ponto de luz no centro da nossa cidade. Não existe melhor socorro para vidas, como o Rodrigo aqui muito bem colocou, do que a divulgação de uma doutrina de consolo, de esclarecimento. Porque uma coisa, André, é chegar e falar assim, André, vai ficar tudo certo. Isso é um consolo, né? Vai ficar tudo certo. Você vai para casa consolado. Outra coisa é um conhecimento que chega para a gente e fala assim, Renato, Rodrigo, André, vai ficar tudo certo. Não só até amanhã, mas daqui para a eternidade. Por causa dos motivos isso, aquilo, de forma tão clara. Então, assim, apacenta o nosso coração, consola, esclarece, E, ressuscita, se é que eu posso dizer assim. e nos dá força. Porque nós sabemos que os nossos momentos são difíceis. Preconceitos, a arrogância, o egoísmo. E quantos corações são machucados? E que chegam ali e estão sem nenhuma resposta no dia a dia e encontram uma pessoa preparada, intuída ali pela equipe espiritual, e indica um livro ou um abraço, um aperto de mão, vai com Deus, e demonstra que todos nós temos problemas, estamos no mesmo barco, que a doutrina espírita não é dogmática, que não existe representações, superioridade, mas que nós temos recursos para buscar essa felicidade, através do trabalho, do companheirismo, da amizade. E essa amizade ela já tem que começar a nascer entre nós espíritas, entre trabalhadores, e se estender para aqueles que ali chegam. Renato colocou muito bem, ali é um foco de luz. Mas para que a luz possa ser exercida,
a gente também tem que dar abertura do nosso coração, né? Isso foi até falado muito ontem sobre uma passagem aqui do livro da Esperança, né, de Chico Xavier por Emmanuel, que a gente precisa estar aberto para esse trabalho, para que a luz também possa fluir. Se a gente está no trabalho, mas a gente não está aberto, a gente dificulta o processo. Então, o nosso sorriso, a nossa compreensão, a aceitação de todas as estruturas, isso é muito importante. Abrir as portas da feira não como apenas uma vendagem de livros, mesmo ela não tendo fins lucrativos, mas sendo ali um polo de luz, que, como o Renato muito bem disse, já faz parte da nossa cidade. Eu vou aproveitar a sua fala, Rodrigo. Quando eu fui, né, lá para lembrar o pessoal, a feira está sendo divulgada em praticamente todos os Instagrams e todas as casas espíritas aqui do Movimento Espírita de Lavras, talvez em casas espíritas fora de Lavras também, não tenho conhecimento. Mas é um bom chamado, né? Para o pessoal que tiver Instagram, aí está próximo aí. Como é que é o arroba da AMI? André, ótima chamada. É o Ame Lavras, né? Isso. Que no Amilavras está sendo divulgado por lá também, né, na feira, para você compartilhar, para você, né, colocar no seu story aí, para você também levar esse ponto de luz aí para os outros corações. E aproveitando, né, quando eu fiz esse compartilhamento das minhas redes, veio uma amiga minha de Divinópolis, a querida Eliana Zica, um abraço para ela. Ela falou assim: Nossa, quanto tempo eu não vejo uma feira do livro espírita. Parabéns por vocês conseguirem desenvolver esse trabalho, né? Aí eu não estou envolvido dessa vez esse ano. Eu falei: Olha, né? Aos trancos e barrancos, sai, sai. Não importa a dificuldade, mas todo ano, nem que seja online, a feira está saindo, né? E aí eu pensei: como é que está sendo, né, essa preparação para a Feira do Livro? Como é que é esse movimento? Como é que é essa atividade? Como é que é essa organização de preparação de evento? André, é, é um evento assim, às vezes quem vê a barraca montada lá, não imagina o que está por trás. Esse ano nós começamos a nos reunir aproximadamente ali final de agosto, início de setembro. Então, são aí 4 meses, né, de antecedência e a gente percebeu que é pouquíssimo tempo. E o nosso plano é a gente virar o ano agora e começar a feira de 2025 em janeiro. Porque são tantos detalhes para se acertar, desde a liberação municipal, alvará, né, a parte logística, burocrática que a gente precisa, liberação da prefeitura, alvará do Corpo de Bombeiros, até a parte de divulgação, né, a parte da comunicação, entrar em contato com as casas, envolver, preparar material de divulgação, rádio, redes, entrar em contato com as editoras, pensar em títulos, calcular preço de venda, né? A feira não tem fins lucrativos, mas a gente precisa de acertar ali um preço para que também não haja prejuízo para a instituição Aliança Municipal Espírita, né? Que inclusive atualmente é, é uma associação que sobrevive com a ajuda das casas espíritas, né? Então, assim, a gente desce o preço das obras para facilitar a divulgação, para que a maior parte das pessoas tenha acesso. A gente sabe que o livro não é barato, né? A gente gostaria, sim, que fosse muito barato. Mas as próprias editoras nos ajudam nisso, sabe, André? Quando a gente comunica que é para a organização de uma feira sem fins lucrativos, elas descem um preço, ajuda a gente. Às vezes até nem frete cobra, sabe? Então existe essa ajuda também por parte delas. Então são muitas áreas. E aí é por isso que a gente estava até falando no início, né? Nesse primeiro momento existe aí umas 7 cabeças encarnadas, pelo menos, organizando aqui essas equipes, né? Mas essas equipes têm outros membros também que se desdobram em voluntários. Então, assim, É uma rede. é uma rede que vai englobar aí quase seus 50 voluntários lá no final. E a feira só acontece por causa de todos os voluntários, né? Mas esse é um momento de preparação, ele começa já desde muito antes, e ele agora em dezembro, novembro, mais finalzinho de novembro, dezembro, agora ele fica com força total. E a gente agradece muito nesse ano o apoio que a gente teve de todas as casas espíritas
no trabalho de comunicação, né, Renata? Então a gente fazia lá as ideias de divulgação, aquilo já era lançado e o pessoal da comunicação de cada casa já acolhia, já fazia a publicação, a divulgação. Então ontem a gente sentiu um pouquinho ali no trabalho dos voluntários o quão a divulgação ela é importante. O boca a boca, mas a rede social, o Instagram, quanto rostinho novo chegou ali para participar, ou que já entrou em contato, que vai participar de terça-feira porque é a primeira vez, mas que no sábado não poderia. Então, a propaganda em si, a divulgação do que é feito, a transparência, né, do processo, ela é muito importante. Mas a gente agradece muito cada trabalhador de cada casa espírita, principalmente do setor de comunicação, que tem nos dado um apoio assim fantástico na divulgação e no fortalecimento do trabalho. O trabalho de divulgação de cada etapa mostra a organização do processo e cada casa vai nos auxiliando de forma muito intensa. E a gente está num período especialmente importante para dar, né, não sei se a palavra certa seria apoio, né? Mas ajudar nesse trabalho, porque a quantidade de livrarias que decretaram falência aí nos últimos anos não está escrito. Então, se a gente tem a oportunidade de, a preço de custo, ter uma feira do livro espírita em praça pública, com uma variedade de livros expressiva, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar muito. A gente fez um levantamento, André, de quantos títulos nós temos atualmente. São mais de 1.000 títulos. 1.053, se não me engano. Mas são mais de 1.000 títulos. É muita coisa. É muito livro. E assim, eu gostaria de trazer isso também, reforçando esse ponto, que esse agradecimento, né, que o Rodrigo trouxe. Realmente, a gente teve um apoio expressivo de todas as casas espíritas, o que é muito importante, porque a feira, André, ela é organizada para a comunidade e pela comunidade. Então, acho importante quebrar essa ideia também de, como se diz assim, de que estes eventos espíritas, ou de que o trabalho espírita, ele é realizado, organizado como se fosse por uma cúpula de pessoas importantes, né? E a gente quer quebrar isso e mostrar e convidar e deixar claro que o espaço, na verdade, ele é aberto para todos, né? Não só para a feira, mas com todas as atividades espíritas, né? A gente ter a participação das pessoas, a gente ter pessoas envolvidas naquilo que intuitivamente ela sabe que ela gosta de fazer e que ela pode contribuir. Todo mundo é muito bem-vindo para o trabalho, né? E às vezes precisa de uma coordenação, mas sempre vai existir. Quando a gente está divulgando uma questão dessa na rede social, a gente se torna um trabalhador, né? Quando a gente vai ali fazer uma contribuição qualquer que seja, a gente se torna um trabalhador porque a gente está entrando naquela teia de amor, que é a união de corações que a gente quer. E quando essas pessoas, elas escutam esse chamado, né? Por isso que eu acho que se faz importante esse encontro de voluntários, né? Porque quando a gente fala da maneira como a gente está falando do trabalho, isso afeta a pessoa, né? Mas se a gente fala dessa maneira, é porque a gente sabe da vibração, do afeto e tudo mais, mas a gente sabe também dos aspectos difíceis que também é desenvolver esse trabalho. E que às vezes a gente deseja que a pessoa vá e não seja pega desapercebida em algum aspecto, alguma coisa que aconteça. Por exemplo, ela é voluntária na feira, chega alguém lá que está precisando mais de desabafar do que de um livro. Chega uma pessoa lá que começa a ler um livro no banquinho, de repente levanta do banquinho e vai embora com o livrinho na... História, gente. Inclusive, para quem está assistindo a gente aí, for pessoal das antigas, se você tiver o famoso causo, né? Um causo que você lembra da Feira do Livro, compartilhe também pra gente, escreve pra gente ter também esse material aí para compartilhar. Né? É muito bonita essa questão de trabalho, se você me permite falar. Me veio aqui agora que lá no Livro dos Espíritos existe, que trabalho é qualquer ocupação útil. Então, qualquer utilidade que a gente faz para alguém, ou para nós mesmos, para a sociedade, é um trabalho. E quando a gente pega aqui o livro Nosso Lar, né, que virou filme, que muita gente interessa por ele, vou defender André Luiz, porque eu adoro André Luiz, né? Mas a introdução de Nosso Lar fala que nós somos um rio. E esse rio tem as curvas, tem as dificuldades, mas ele vai recebendo afluentes, até que ele chegue no grande mar da vida. Ou seja, se nós estamos na busca desse processo evolutivo,
Nós precisamos de afluentes, nós precisamos de amigos, nós precisamos de familiares, nós precisamos estar em contato com pessoas e desenvolver algo por elas é um trabalho. Para que a gente está desenvolvendo para a gente também, para que um dia todos nós possamos estar nesse mar da vida, nesse grande mar que é a presença da luz e do amor dentro de nós. E é mais ou menos isso, Rodrigo, que vocês trabalham no encontro de voluntários com as pessoas, quando vocês vão, né, preparar elas para o trabalho da feira? Como é que é isso? Ontem, né, o Renato e eu estivemos lá, também acompanhado de mais pessoas da comunicação, da Bruna, né, que tem uma experiência muito grande já com feira também, e nós fizemos, né, só algumas ponderações que são necessárias em relação ao andamento da feira, os horários, né, para que as pessoas possam também ver o melhor horário dentro da escala do trabalho, e nós fizemos algumas reflexões bem rápidas, né, sobre a questão de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que foi o livro da Esperança. Quem tiver até a vontade de ler, que é o item 86, que é o pensamento espírita. Até me permite, ó, se todos propõem colaborar no apostolado libertador do espiritismo, auxilia o pensamento espírita a transitar, dando-lhe passagem através de ti mesmo. Quando então nós entendemos que o pensamento ele pode passar por nós e ser levado a outro, nós vamos entendendo realmente o que é trabalho. Mas na verdade, como o Renato bem disse, é uma união de corações. Não existe superioridade, não existe coordenação acima, nada disso. O que existe ali é sintonia de corações para que juntos nós possamos traçar os verdadeiros objetivos da feira. Gente, cada vez que o Rodrigo e o Renato falam, fala assim, gente, acabou, tudo bem, tudo certo, a gente se vê na próxima, né, a gente fica calminha, é um chá de camomila. Mas aproveitando esse ambiente vibracional, tá vendo? Falar da feira produz essa vibração, gente. Se falar produz essa vibração, imagina a feira em si. Mas eu entendo o quê? Que para chegar no momento da gente viver a feira, tem um momento de preparação da feira. Nesse momento aí, a gente está lidando também com algumas dificuldades, né? Por mais que a gente queira encarar as dificuldades com um espírito de entrega e tudo mais, tem algumas coisas que a gente tem um cotidiano, uma vida às vezes cheia de responsabilidades, e aí chega um momento de colocar mais uma responsabilidade na nossa vida, que é a feira do livro. É, como é que é se preparar para as dificuldades? De que dificuldades seriam essas que a feira ela apresenta para a gente, às vezes, a preparação, tanto a preparação, tanto a execução da feira vão apresentar para a gente? Os desafios são vários, né, André? O Rodrigo já começou a puxar aqui pra gente. A gente tem os desafios que são humanos, que são nossos mesmo. Nós temos os desafios dos compromissos diários. Nós temos os desafios espirituais, inclusive, né? Que a gente enfrenta. E sobre isso eu penso duas coisas. A primeira coisa que, assim, que eu tenho muito claro para mim, que depois que eu ouvi isso eu não consegui esquecer, é até... Eu vi isso numa palestra, né, do Haroldo Dutra, onde ele fala assim, reforma íntima é a mesma coisa que você está num voo de avião, só que o avião estraga e você precisa de fazer a manutenção no ar. Você não pode pousar. Não, o voo. Então a encarnação é isso. Processo de reforma íntima, trabalho no bem, a gente não pode parar, não. Imagina, né, que bom que seria se a gente não precisasse trabalhar, né? Eu digo o trabalho objetivo do mundo e ganhar nosso dinheiro, que a gente tem que pagar nossas contas e cuidar da gente, e cuidar da família, dedicar só ao trabalho espírita. Acho que é o sonho de todo mundo. Mas a gente está num mundo de carne e osso, né? Então, aí entra a questão da organização da agenda, entra a questão, né, de prioridades, porque, assim, é aí que eu quero entrar no segundo ponto. Eu tenho guardado muito para mim que o trabalho, ele é primeiro para o trabalhador. Então, se eu chegar aqui hoje e falar assim, ó, a partir de hoje não participo mais de espiritismo, não participo mais de divulgação do evangelho. Para a doutrina espírita, por evangelho, isso talvez não faça diferença nenhuma. Vai chegar outro, vai assumir meu lugar e vai tocar o barco. Talvez até melhor. Mas para a gente faz toda a diferença, né? Então, todo o trabalho espírita ele é primeiro para nós trabalhadores. Então, a gente sai daquela ilusão de que eu vou trabalhar para o outro. Claro, sempre que nós estivermos no trabalho no bem, o outro vai colher os frutos se nós conseguimos estar entregues.
Mas né, isso tá, Prioridade. é Paulo que fala isso. Eu gosto dessa frase de Paulo também. O primeiro a colher os frutos é o próprio agricultor. Isso não é nenhuma abordagem egoísta. É porque primeiro a gente se reforma, primeiro a gente se transforma para poder tentar, né, dar conta do mínimo, e à medida que a gente se entrega, se esforça, as coisas vão acontecendo. Claro, o trabalho não é nosso, isso aí fica muito claro a todo instante. Nós, pelo menos eu tenho tomado essa postura, né? Acho que todos nós temos, na verdade. A gente tenta entender que nós somos é, ferramentas, não, ferramentas conscientes, né? Não ferramentas inconscientes, não é deixar a vida levar, não é isso. Mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor. As dificuldades vão sim surgir, mas a gente vai tentar superá-las porque o consolo e o suporte é realmente muito importante. Em todo trabalho, não só no da feira, né? E ainda bem que existe dificuldade. Tudo que tem dificuldade nos dá oportunidade de entender que a gente precisa crescer, que a gente está ali para aprender, que a gente tem pessoas ao nosso lado e que sozinho a gente não trabalha. Imagina um trabalho da feira, a pessoa achar que ela faz alguma coisa sozinho. É impossível. Quantas são as vezes, né, que hoje a gente tem os recursos, a gente ainda tem o WhatsApp para resolver as coisas, né? Antigamente não existia isso, né? Você imagina a dificuldade era até maior. Quantas vezes eu tô ligando para o Renato e falo: "Travei isso aqui, me ajuda, né? Me dá uma luz aqui nesse ponto". Ou às vezes a gente está até algumas horas da noite mesmo para tentar mexer em alguma coisa, e a gente entende que o trabalho espírita, como o Renato falou, ele começa a ter que ser necessário para a gente primeiro. Ele é o grande laboratório de vida, porque a gente vai fazer daquele trabalho o molde para entender o que que a gente tem que fazer na sociedade. O meu trabalho, o meu ganha-pão material, ele precisa ser executado da mesma forma que está sendo executado o trabalho espírita. O meu andar ali no trânsito, que tem hora que a gente perde, às vezes, a noção, que a gente fica nervoso, e a gente sabe das influências espirituais, mas a gente tem que ter em mente aquilo que nós aprendemos no trabalho espírita, a amizade, o sangue novo que vai chegando, porque cada ano vai modificando, chega gente nova, traz coisa boa. Isso a gente aprende que a gente não faz nada sozinho, que a gente precisa de outras pessoas e que a gente tem que ter essa humildade de entender que é necessário outro em nossa vida para que a gente aprenda a conviver melhor lá fora, para que a gente aprenda a ser pessoa melhor lá fora. Então, o valor do trabalho, como o Renato bem disse, ele inicia em nós. É o primeiro aprendizado vem para a gente. A gente sempre fala, né, a gente trabalha com roteiro, mas as coisas estão tão interligadas numa na outra que a gente vai acabando falando de pontos que estão lá embaixo, depois a gente volta para cima, baixo para cima, a gente acaba falando de quase tudo. Acho que seria legal se a gente ressaltasse, né, a importância da feira como meio de divulgação da doutrina espírita. Não, e como quando a gente fala isso, né, como o Renato disse antes, não é aquela coisa de buscar o lucro na venda dos livros. Não, se a gente tem 30 evangelhos segundo o Espiritismo disponível na feira, que esses 30 evangelhos alcancem novas famílias, novas cabeceiras de cama, novos grupos de estudos. Se tem 50 obras de Dona Ivone lá disponíveis, que essas obras, as 50 obras, elas possam alcançar novas casas espíritas, que às vezes também as casas espíritas compram os livros para colocar em suas próprias bibliotecas. E aqui, me veio aqui agora na cabeça, também uma situação muito interessante. Nós, recentemente, aqui na biblioteca do Kardec, a gente fez um apanhado dos livros. Deu mil e poucos livros aqui na biblioteca. E a gente teve uma grata oportunidade, que a gente não vê muito, que a gente viu aqui e a gente está tentando cuidar de uma forma especial. A gente conseguiu encaixar um engradado de caixa com primeiras edições de livros lá de 1900 e bolinha, ou primeiras edições de livros psicografados há pouco tempo, e a gente está preparando um lugar ali especial aqui na Casa Espírita para poder deixar esses livros à mostra, né? Mas pela força do livro, o próprio Odivaldo, ele fala em um podcast com o pessoal do Ser, a importância do livro, né? Que a letra, ela permanece, a letra se propaga, a letra vai para outros lugares, diferentemente da fala. Não sei agora com essa questão de internet, de digitalização, mas a importância do livro para a gente não apenas exclusivamente fazer divulgação da doutrina espírita,
mas para a gente fazer aquilo que a doutrina espírita se propõe a fazer, que é consolar e esclarecer. Como é que vocês veem essa dimensão dentro da feira? A parte de consoladora, ela é muito bem trabalhada, né? Mas hoje a gente vê também uma necessidade, principalmente entre jovens, de uma parte científica, do porquê das coisas. Porquê de um determinado problema? Porquê de uma situação? Como que me explica isso? Então, hoje, essa visão, eu vou me atrever aqui a falar um pouquinho sobre Leon Denis, do lado de uma pessoa que compreende Leon Denis muito melhor que eu, mas ele fala muito sobre ciência e religião. Então, quando a gente volta alguns séculos para trás, vamos falar dos estilos de época, lá na época do romantismo, a valorização da religião, da religiosidade e da emoção. Mas quando entra o realismo no século XIX, a gente vem com a questão da razão, a ciência. Aí vem o cientificismo, vem a época da seleção natural do Darwin, e é a mesma época que Kardec coloca as ideias, né, através do Livro dos Espíritos. Só que ali nós tínhamos o quê? Uma distinção. Religião é uma coisa, ciência é outra. Mas o que a doutrina espírita nos traz, que Leon Denis fala muito bem em 1919, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor? É chegado o momento que nós vamos entender e começar a compreender um pouco acima das coisas que religião e ciência estão unidas. A ciência é a ferramenta da compreensão de Deus. E a gente vai compreendendo cada vez mais. A gente tem visto hoje tantos recursos científicos, entre eles a medicina, que tem observado tantas questões em relação às doenças, aos nossos sentimentos, à psicologia, através, né, de muitas coisas que até então científicas, mas que estão explicadas através das questões energéticas. Então a gente vai compreender o papel da doutrina espírita, né, consoladora, o papel do evangelho, mas sem esquecer o pensamento científico e filosófico, que muitos jovens, principalmente, têm essa pergunta no dia de hoje. Como explicar o espírito? Como explicar um problema que o espírito traz? Por que eu tenho uma determinada questão genética e o meu irmão não tem? Por que não existe o acaso? Por que algumas pessoas falam no acaso, mas como que a doutrina nos explica isso? Então, esse consolador, não apenas o evangelho, que é a nossa base de essência de vida, mas entender o porquê do evangelho. Por que estudar o evangelho? Por que compreender a passagem de Jesus, mas não para o outro, mas para o meu espírito? E quais são as sedes que o meu espírito tem e utiliza a ferramenta do Cristo no dia a dia? Por isso que ele nos fala: eu rogarei o Consolador prometido. Está em nossas mãos esse grande desafio de levar para dentro de nós também, mas também aqueles que estiverem ao nosso lado com essa sede. Eis a feira. O, Eis a feira. o livro espírita, ele é uma das formas mais diretas que nós podemos utilizar para ter contato com as ideias espíritas. A gente vive num tempo, André, que a gente tem diversos meios de comunicação, diversos mesmo, né? E a gente vive muito na época da pressa e da rapidez. A gente vive na época dos vídeos de 30 segundos do TikTok. Ou 30 segundos já tá muito. Creio que está muito, né? Tá bom. Então o que acontece? Nós temos aí algumas Mas formas. eu lamento dizer, a gente vai fazer vídeo de 30 segundos aqui também. Mas vamos lá, vamos lá. É aí que eu quero chegar. O que acontece? Vamos Vamos organizar lá. aqui o pensamento. Onde que eu quero chegar? Nós temos algumas formas diretas, né, de ter contato com a espiritualidade: intuição, inspiração e livro. O livro espírita. O autor do livro, de qualquer livro, ele não produz um livro em uma semana. Espera-se que não, né? E as boas obras, os bons livros, eles são produzidos com tempo, com dedicação, com organização de ideias. A forma como a ideia é apresentada, eis aí o mérito da doutrina espírita. A forma como o conhecimento é construído. Quando a gente vai ouvir uma palestra no YouTube, por exemplo, um vídeo no Instagram, no TikTok, nós vamos ouvir de alguém que leu e estudou e aprendeu no livro. Então, o livro é a forma de ter acesso à fonte límpida do conhecimento. Porque uma coisa é o Rodrigo, você, o Jonathan que está aqui ajudando a gente, ou o palestrante da Casa Espírita, falar alguma coisa, a gente consumir o conteúdo. Outra coisa é nós
irmos na fonte. Claro, a gente não está falando que a gente não pode ouvir palestra, não é sobre isso. Mas esse é o exercício. É entender que nós temos diversos meios de comunicação e que cada um tem o seu papel. E que o livro, sobretudo o livro espírita, ele é uma ferramenta, um elemento base na educação moral e intelectual da alma e do espírito. E é por isso que a espiritualidade utilizou e utiliza do livro como um registro, como você lembrou a gente, né? Referindo-se a Edivaldo, um registro seguro e uma organização segura também das ideias. Você foi falando, Renato, eu lembrei, uma época atrás, bem atrás, quando não existia o WhatsApp, a gente se comunicava pelo inbox do Facebook. Inclusive, a palavra inbox acho que já não se usa mais, né, André? É direct agora, no privado, uma coisa assim. Mas nessa época eu trocava alguns e-mails em formato de atendimento fraterno. Uma pessoa, morro de saudade dela, eu tive notícia dela há pouco tempo, que é a Angélica Maia. E quando eu troquei esses e-mails com ela, era uma parte, aquela parte da adolescência, né? Que a gente tá mais perdido do que cachorro que caiu da mudança e por aí vai. E ela falou para mim, André, perceba os sinais da providência divina. E entre as maneiras que esses sinais chegam a você, está livros. E além de livros, do nada você abriu o livro em algum lugar, você está na feira ali do livro, você abriu o livro em algum lugar numa mensagem, ou você está passando por algum momento de perturbação íntima, você vê um livro ali, você abre ele para encontrar um pouquinho de fôlego, né? Então isso eu vejo muito na feira acontecendo, as pessoas indo lá na feira não para comprar livro, mas para ler alguma mensagem daquele livro, porque por algum motivo elas ainda têm dificuldade de entrar numa casa espírita. Eu vi isso já. Pessoas que têm dificuldade de entrar numa casa espírita. Tem um amigo muito querido meu, quando ele era, né, mais novo, ele se agarrava no portão da casa espírita para não entrar dentro da casa espírita. É um processo de obsessão espiritual. E às vezes acontece até hoje com certas situações que a gente vê jovens chegando às vezes na mocidade perguntando questões extremamente complexas envolvendo mediunidade às vezes, mas eles encontram no livro, em referências, alguma ideia que a gente passa de algum livro ou algum tipo de ensinamento que André Luiz vai trazer nas obras dele, ele encontra aquele momento de refazimento que é aquele momento decisivo para que ele consiga intimamente vencer aquela perturbação que está causando tanta tristeza, E o né? Renato mencionou aqui muito bem, né, que hoje 30 segundos já é demais, mas a gente tem visto como um vento que vem chegando aí no nosso dia a dia, a necessidade, eu não preciso saber disso. Ah, eu vou fazer um curso X, vou estudar uma área de humanas, eu não preciso saber nada de biológicas ou de exatas, mas quando a gente desperta que o conhecimento, qualquer que seja ele, ele é um arcabouço de desenvolvimento para o nosso espírito E é eterno? e é Nunca eterno, vamos o perder, né? corpo vai ficar, mas o conhecimento vai conosco, a gente vai entendendo que ler, estudar, ele é algo extremamente prazeroso. Seja qualquer filosofia que seja algo bom para nós ou algo doutrinário, não importa. Então, o que a gente comentou aqui, por exemplo, de Leon Denis, é a gente romper aquela barreira de ciência e religião. Hoje a gente entender que religião não é algo dogmático. Talvez o que você interpreta de religiosidade para você é dentro da sua experiência, mas eu preciso de outra experiência e o Renato precisa de outra. E são esses livros, né, que vêm, na verdade, matar a nossa sede. A gente faz uma comparação muito nas nossas palestras, já deve ter escutado aqui no Kardec a gente falar isso. A gente está com sede e a gente vê um filete de água colocado do nosso lado, uma nascente. Mas a gente está vendo todo mundo correr para o mar. Então, todo mundo está indo para o mar, eu vou para o mar também, porque é maior, é mais bonito. Só que a gente chega lá, a gente bebe, bebe, bebe a água e é salgado e não mata a sede. Até a gente ver, mas aquele filetezinho que estava do meu lado matava a minha sede. Então, são coisas tão simples, né, que hoje, para muitas pessoas, não tem valor. Os e-books que às vezes ainda existem, né, tudo, a internet, os vídeos, mas o quão é prazeroso a gente abrir um livro, rabiscar esse livro, riscar o que é importante para a gente e falar: isso aqui eu preciso entender. Ou por que eu tenho uma determinada ação? Será que isso é um processo mediúnico, então? O que é mediunidade? Nossa, eu estou tendo alguma coisa, será que é uma manifestação?
ou eu trago ali alguma coisa que eu não entendo, um atrito com alguém, como que eu vou compreender isso na doutrina espírita? E solidificado pelas mensagens do Cristo. Aí entra o evangelho dentro do nosso dia a dia. A importância do livro é algo fantástico. O conhecimento em si. Conhecer é importante para nós. A gente, como o Renato falou aqui, é a gente saber que a gente vai levar isso. O corpo vai ficar, mas a gente está aqui para trabalhar, mas aprender a trabalhar, né? A buscar esse conhecimento. E para quem tem dó de marcar livro, que nem tá falando o Rodrigo, pra quem tem dó de escrever em livro, relembro sempre, gente. Aqui, ó, como é que chama isso aqui mesmo? É Marcador. marcador de texto, tem post-it, tem tudo que você puder imaginar aí pra você chegar no livro, hein? Você marcar aquela página lá que você. Eu lembro até hoje eu marcando um livro faz. E ele tem anos, às vezes em quando eu vou nele, revejo aquela marcação, o que que eu fiz, né? Então, lembrando que a feira acontece num momento muito oportuno para a gente passar por esse momento de reflexão, esse momento, né, de fazer pensar como é que foi meu ano, que é o momento do Natal, né? Então, às vezes, para você, você falando em palestra, eu lembro também, às vezes, na palestra, eu pergunto, quem tem livro dos Espíritos em casa? Aí eu vejo que tem gente que fica assim, né? Quem tem Evangelho segundo o Espiritismo em casa? É o quê? Aí tem gente que às vezes leva livro para sortear, fala assim, olha, esse aqui eu não tinha, que beleza, que bacana. Então é aquele momento que a gente tem para conseguir ali ou renovar a minha revista espírita, gente. A edição dela é de um tempo que eu acho que eu não tinha nem nascido. Esqueci agora a época, mas eu não tinha nem nascido. Não tem revista espírita na feira ainda, eu acho, né? Não temos. Mas, enfim, mais de 1000 livros que o Renato disse. Então, Títulos, né? Livro vai dar mais de 3.000. mais de 1000 títulos. Então, é a oportunidade para gente pegar aquele livro que a gente, nossa, sempre tive vontade de ler aquele livro, gente. Então, vai na feira, ou se você sabe de algum familiar que tenha vontade de conhecer, vai lá, tem um livro dos Espíritos de bolso, para quem gosta de coisinha pequenininha de bolso. Tem o livro dos Espíritos que eu gosto, que eu sempre faço propaganda deles durante as palestras. Pessoal, se vocês, como eu, vocês tinham dificuldade de ler aquelas letrinhas miúdas que tinha no livro dos Espíritos, né, a galera que tem TDAH, agora tem aquelas letras garrafais, assim, que você precisa até de uma lupa para diminuir o tamanho da letra para conseguir ler direito. Então agora a gente tem opção, gente. Então vá na feira, se beneficie com a vibração, se beneficie com os livros, se beneficie com os abraços. Acho que é só benefício que a gente encontra na feira. Um pouquinho de sol ali, às vezes uma chuvinha ali do outro lado, mas tudo vira depois do negócio, vira só emoção, vira história que a gente senta aqui para contar com os outros, depois falando, você lembra o que aconteceu na feira, aquela coisa assim, né? Então é muito bom mesmo. E assim, eu agradeço de coração vocês, né, por ter domingão, 8 horas da noite, 8h10. Sei que o Rodrigo também tem as tarefas dele lá no JEP de domingo, né? Que conseguiu se organizar para estar vindo aqui com a gente. Renato também, que trabalha final de semana, conseguiu se organizar para estar aqui com a gente. Então, eu agradeço muito pela participação de vocês. Como eu sempre digo na mocidade, quando a gente se diverte, o tempo voa, o tempo voa. Eu queria pedir a vocês que fizessem suas considerações finais sobre esse momento de troca, esse momento aqui, né, de lembrar como é que é o trabalho da feira. Imagino que vocês costumam fazer isso de uma maneira assim, um pouco mais frenética, pensando na feira em si, aquela parte de refletir com a feira, não sei até que ponto a gente consegue fazer estando ali na linha de frente, né, do trabalho, mas vocês possam fazer as considerações finais aí de vocês para a gente entender a dimensão da feira para vocês também. André, reforçar o convite, na verdade, o agradecimento que o Rodrigo fez no início, né, ao Kardec, na sua pessoa, né, que abriu aí para a feira, para essa divulgação, que venham muitos outros, né, com tantos outros trabalhos aí que Lavras tem a oferecer com a doutrina espírita. Agradecendo o Jonathan também, que está aqui com a gente, o público, né, o pessoal que está aí nos acompanhando, que está assistindo. E reforçar o convite. Conheça, visita a feira, não precisa de ir lá comprar. A gente sempre fala isso, que às vezes a pessoa fala, mas eu não vou comprar, para que eu vou lá? Não precisa, né? Se vai vender ou não o livro, não importa pra gente. O objetivo é abrir, expor as obras. Não conheço nenhuma obra espírita, nem sei o que é espiritismo. Vamos lá, abre, senta, você vai ser muito bem recebido. Começa a folhear os livros. A gente tem categoria de livro para tudo quanto é gosto. Eu não suporto livro complexo, Renato, não tem problema.
tem livro de mensagem, tem todo tipo de literatura, todo tipo de autor. Então vale muito a pena conhecer. Então eu queria deixar aí mesmo o convite e dizer que a feira vai estar aberta, né, de 14 a 21 de dezembro, de 7 da manhã às 21 horas, lá na Praça Doutor Augusto Silva, com livros sendo vendidos a preços promocionais, porque a feira não tem fins lucrativos. E essa é uma outra coisa importante, gente. A feira não está aberta 2 horas por dia. A feira não está aberta 3 horas por dia. A feira está aberta de 7 às 21 horas da noite. Ao trabalho de manhã, tem a tarde. Ao trabalho à tarde, tem amanhã, tem a noite. Ao trabalho à noite, tem amanhã, tem a E o tarde. voluntário ele não precisa ficar o dia inteiro. Porque às vezes a Exatamente. pessoa fica com medo, sabe, André? A gente faz o convite dela e fala assim, poxa, mas eu não consigo ficar lá o dia inteiro. Mas os turnos são pequenos, são turnos de 3 horas. Isso descreve pra gente a importância do voluntário, porque, gente, é das 7 às 21 horas por uma semana, Renato? Foi Uma semana, né? por uma semana, né? E só fazendo assim, abrindo parênteses aqui, antes de passar pro Rodrigo, assim, eu tô conversando com vocês, podia ser qualquer outra pessoa, né? Mas, assim, a ideia do podcast, ela surgiu, foi com a Isa, em primeiro lugar, a esposa do Jonathan. Ela, assim, mas às vezes eu acho que não tem muita abertura para essas ideias. Aí ela foi conversar justamente comigo. Aí eu falei assim, bora fazer. Aí, quem falou da feira, inclusive, eu tava com ideia também de conversar, mas o Jonathan foi mais rápido que eu. Ele conversou com o Ezio, que ele tem um pouquinho de receio de câmeras, né? Eu também tenho. Aí falou com o Ezio, que foi falar com o Renato, que foi falar com o Rodrigo. Então, assim, eu sou só o carteiro, né? Sou só o carteiro que ajuda de alguma maneira as coisas a começarem a acontecer. E assim, aquela pessoa que gosta de dar trabalho para os outros. Assim, você tá com vontade desse trabalho? Então vamos fazer o trabalho. Só que você vai ter trabalho. E o trabalho é bom, o trabalho é gostoso, o trabalho é uma coisa boa pra gente. Rodrigo? André, eu reitero aqui as considerações do Renato, né? Agradecendo a você, ao John, que está aqui para nos receber tão bem. E agradecer aqui o Centro Espírita Grupo Espírita Allan Kardec por esse espaço, divulgando aí um trabalho, né, que é do Movimento Espírita de Lavras e convidando, mais uma vez, todas as pessoas, conforme o Renato disse, mesmo que não vá comprar um livro, vai lá, pega o marcador de livro, tem um QR Code ali que vai ser levado para o Linktree da Gente, isso AME, aqui é novidade. Quem tem QR Code aqui, esse tem o povo QR tá. Code, e ele vai Gente! ser levado para o Linktree da AME, que tem vários dados que estão sendo preenchidos lá, a pessoa vai conhecer um pouco do trabalho das casas espíritas em Lavras. Tem aí a nossa cerejinha do bolo, né, Renato, que é o Alvorada Espírita Cristã, que a gente convida todo mundo, né, na Rádio Cultura, às 6 da manhã, das 6 às 6h15, né, o programa Alvorada Espírita Cristã, né? Então tá aí algumas novidades que estão aparecendo, mas vamos lá, aparece lá para compartilhar essa amizade, essa alegria, que é o que faz parte aí da Feira do Livro Espírita. Então, mais uma vez, Rodrigo, Renato, obrigado pela presença aqui no domingo, 8 horas da noite, a gente conversando de Feira do Livro. Gente, mas é bom, porque a vibração da feira, os abraços que a gente dá na feira, vale a pena o trabalho, vale a pena. Esse não é que nem esforço, é a alegria de estar conversando com vocês dois aqui hoje, nessa noite. Então, mais uma vez, obrigado. E para o pessoal que está assistindo, lembra de comentar aí com a gente as histórias que você lembra, se você tiver material histórico aí, fala também pra gente. E a gente se vê no próximo Cardcast, que vai acontecer, se Deus quiser, em 2025. A gente está aqui em dezembro, o último mês do ano, e no ano que vem a gente volta com muito mais atividade aqui para todos nós. Então, muito obrigado aí por todos, pela presença, e fiquemos com Deus e com Jesus. Fique à vontade.